Você já tentou trabalhar pegando gol nos jogos, mas não teve muito sucesso? Parou de fazer porque não deu muito resultado? Então fica comigo hoje até o final, que nesse vídeo aqui eu vou te passar a base do meu método, que eu faço desde 2012, para você ser o bilionário do Over Limit. Bora lá. Para você ter sucesso em Over Limit, você vai precisar entender basicamente como é que você pré-seleciona os seus jogos, né? Você tem que colocar na sua lista jogos que tenham alta probabilidade para pelo menos um gol e que esses jogos possam entregar esse gol por volta do momento em que você entra no mercado. Por isso é importante você relacionar os jogos com uma odd específica de trabalho que você prefira usar. Eu vou trazer para você aqui uma lista de jogos pessoal minha, tá? É uma lista minha que se eu não viesse aqui pro vídeo, eu ia usar ela sozinho aqui nas minhas entradas. É uma forma de seleção de jogos que eu já faço para mim desde 2014. Depois que eu filtrei os argumentos, né? Depois que eu construí o método de uma maneira mais sólida, então ele ficou do jeito que eu vou explicar para você aqui e que me gera mensalmente 93% de taxa de acerto. Tá? Isso aqui me permite trabalhar com odds de 1,22 nas minhas entradas e isso aqui vai me gerar 10% de hedge sobre o total das entradas no mês. Eu costumo fazer 60 entradas por mês, em média, e eu tenho a quantidade de heads que eu tenho no mês não passa de meia dúzia, tá? Eu não tenho mais do que 6 heads. O comum é que fique ali por volta de 3 heads no mês, certo? Então, se você souber trabalhar com a sua seleção de jogos, você vai conseguir trabalhar com uma assertividade mais alta e vai poder trabalhar com qualquer odd que você quiser. Eu não recomendo você trabalhar com essa odd mais baixa se você for fazer isso aqui sozinho, tá? Se você for pegar isso aqui que eu vou explicar para você e quiser desbravar o mundo aí aplicando por sua conta, eu recomendo que você pegue odds mais altas. Porque senão você não vai entender o motivo das variâncias e vai acabar prejudicando você pelo tempo gasto que você vai ter nisso aqui sem chegar em lugar nenhum. Então eu recomendo que você pegue uma odd um pouco mais alta se for trabalhar sozinho. Se você não quiser trabalhar sozinho, você pode vir estudar comigo lá no grupo, no clube de membros, no WhatsApp. Na descrição do vídeo tem os links, né, as instruções para você virar membro. E eu explico isso aqui todos os dias, fornecendo todos os jogos da minha lista para a galera lá operar. Tá? Então, lá eles conseguem ter o direcionamento do que eu faço para mim. Tudo que eu faço para mim, eles acabam fazendo lá. E a taxa de acerto deles fica elevada por causa disso. Então, se você quiser, bora estudar lá também. Bom, dito isso, vou trazer para você aqui as listas os jogos que eu coloquei nessa lista dessa sexta-feira, dia 12. Vou te explicar por que ele entrou na lista e vou te explicar como é que você tem que se comportar nesses jogos para poder quais são as entradas que você pode fazer nesses jogos para poder manter taxa de acerto elevada com base nas estatísticas, certo? Então bora lá. Primeiro jogo que tem na lista desta sexta-feira é Áustria Lustenau e Sturm Graz 2 na segunda divisão da Áustria. Esse jogo vai começar 1h da tarde, horário de Brasília. Pela rodada 6 é início de campeonato e existe uma forma correta da gente fazer a leitura
desses dados que estão aqui. Então, como é rodada 6, você só pode ler 5 jogos que existem nesse início de campeonato. Os outros jogos que tem além dos 5, aqui nesse quadro, você vai excluir. Você não pode ler, porque senão você está lendo o jogo da temporada passada. Então, você vai tirar essa Copa daqui, isso aqui você não lê. Essa aqui também você vai tirar daqui, você também não lê. E vai ler 5 jogos que tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, parou aqui, ó. Dia 1/8 foi o primeiro jogo dessa temporada do Austria Lustenau. Nesses 5 jogos, né? Daqui para cima, nesses 5 jogos que tem aqui, né? Tirando essa Copa que tá aqui, né? Essa Copa aqui você não conta. Então, nesses 5 jogos que tem aqui, qual é a tendência? Primeiro que você não pode... para você manter sua taxa de acerto em over limit nesse tipo de lista, você não pode pegar times que têm falha de ataque. Você tem que se basear em times que têm consistência de ataque a mais alta possível. O Lustenau aqui, ó, ele marcou em 100% dos jogos recentes desse campeonato, dessa temporada. Então, a base de entrada aqui é o potencial que o Lustenau tem. Ele se envolveu aqui. Ele se envolveu em 1, 2, 3, 4 jogos de over 1.5. Tá? 4 jogos de over 1.5. 1, 2, 3 de 5, 60% de ambas marcam. O ambas marcam tá baixo. É melhor você ficar mais na direção do over 1.5. Pelo potencial, pela tendência que o Lustenau tem nesse começo aqui. O Sturm Graz. Sturm Graz você tem aqui também 5 jogos, né? Não tem Copa aqui. Você vem aqui, ó, do dia 1º de agosto para cima. E aqui você tem um Lustenau que... O Sturm, né? Você tem um Sturm que falhou em marcar gol 2 vezes. Ele falhou aqui e falhou nesse outro jogo aqui. Apesar das falhas, ele tem aqui... Ele tem 60% de over 2.5. Tá um pouco baixo, né? É melhor que você vá para a tendência mais forte. Por que eu estou falando para você ir para a tendência mais forte? Porque é início de campeonato. Você vai excluir aqui a maior fatia de risco que você puder. Você tem que fazer a sua entrada o mais próximo possível da tendência mais forte que os times têm nesse início de campeonato. Você não pode forçar nisso aqui, porque os times ainda não entregam aqui a campanha casa fora. Eles estão entregando aqui algumas rodadas de início de campeonato. Você ainda não sabe o que cada um realmente é capaz de fazer. Tá? Então a tendência dos dois aqui é um over 1.5 nesse início de campeonato aqui. Ok? Com ambas marcam ou não, não importa. A tendência é over 1.5. Você vai descer a página aqui, vai colocar nesse global que está aqui, ó, para poder ler o que eles fazem por padrão, né, nesse início de campeonato. E você vai ler esses momentos de gols aqui para você entender quais são os momentos em que os dois times têm um envolvimento em gols no pacote dos mesmos momentos. Onde que os jogos do Lustenau têm ficado mais movimentados e onde que os jogos do Sturm Graz também têm ficado mais movimentados em relação a gols. Quando você conseguir encontrar o período comum, esse é o período que você vai mirar para fazer a sua entrada. Então, você tem aqui, ó, do 31:45 para frente, o Lustenau tem um aumento de envolvimento em gol. Você está vendo que a barra de gol marcado dele aumenta e a barra de gol sofrido, né? Tem uma barra de gol sofrido aqui e outra lá maior que essa lá no final do jogo. Aqui, ó, tem um aumento de gol marcado do Sturm Graz. Ele tem começado a empilhar gols aqui. Aumenta a fragilidade também, né? E daqui para baixo tem um envolvimento comum com o Lustenau. Então é daqui para frente, 31:45 para frente, dá para mirar aqui pelo menos um over 0.5. Agora vem o pulo do gato da parada. Você vai fazer over limite, tá? O que é o over limite? Over limite você vai tentar pegar um golzinho.
Quando a sua odd de trabalho chegar, você vai tentar entrar no mercado caso o placar esteja 0-0. Se sair gol antes da sua odd, você vai ter calma, você vai esperar que a odd suba no over 1.5 e você vai tentar esse over 1.5 baseado nessa tendência que eu acabei de ler aqui de over 1.5, certo? É assim que a gente trabalha com over limite, buscando oportunidade no mercado de gols, esperando ali o momento que o gol vai acontecer. Se sair gol, você busca a próxima oportunidade, sempre dentro do potencial estatístico que o jogo mostra. E assim você consegue assertividade no longo prazo e consegue resultado nisso aqui. Jamais ultrapasse o que a estatística está te apontando aqui como possibilidade, tá? Você só tem o cenário em jogos de início de campeonato, como esses aqui. Você tem poucos dados para ler. Você não pode superar o que os dados estão mostrando aqui, porque os times ainda não fizeram nada além do que está mostrando aqui. Permita que a sua oportunidade apareça dentro desses limites, ok? Vamos para o próximo jogo? O próximo jogo aqui é... Volta, Ailton, volta. Não faça isso. Não faça isso, Ailton. Não. Sugestiones. Sugestiones, mano. Aqui, ó. Aí, ó. Questão de entrada. Austrlustenau. Quase que eu esqueço. Faz tempo. A data FIFA demorou tanto tempo que quase que eu esqueço aqui como é que eu faço esses vídeos de sugestões, né? Então aqui, ó. Over 1.5. Certo? Over 1.5 no over limite. O que é over limite? Acabei de falar. Você vai esperar o 0.5. Depois, se o gol sair antes, você vai até o over 1.5. E se você não conseguir pegar nenhum nem outro, parou. Porque o limite que eles vêm fazendo, a tendência mais segura que eles vêm fazendo até aqui, para você manter taxa de acerto elevada, é o over 1.5. Beleza? Próximo jogo, 1h da tarde, horário de Brasília, na Áustria 2 também. St. Pölten e Stripfing. De novo, a mesma coisa, né? 5 joguinhos, pulando essa Copa daqui. Vem aqui, ó, desse Áustria 2 aqui pra cima. E nesses jogos que tem aqui, você tem um 0-0 do St. Pölten, tá? Tem esse 0-0 aqui. E ele não falhou em nenhum outro jogo além desse. É risco isso daqui? Sim, é risco isso daqui. Como é que você faz para evitar esse risco aqui? Tentando botar o St. Pölten jogando contra um time frágil, que parece ser o caso aqui do Stripfing, né? Ele tem sofrido gol contra todo mundo aqui nesse início de campeonato. Então parece que o 0-0 aqui tem uma chance reduzida. Qual é a tendência do St. Pölten aqui? Over 1.5. 1, 2, 3, 4 jogos. Né? Foi pro over 1.5. Over 2.5. 1, 2, 3. 3 em 5. 60%, tá? Então, de novo, tendência over 1.5 pro St. Pölten aqui. Stripfing. Falhou em marcar 3 vezes, né? Falhou aqui e falhou aqui também. Qual é a tendência dele? 1, 2, 3. 3 over 1,5. O Stripfing vai um pouco mais pro over 0.5, tá? Um pouco mais pro over 0.5. Aqui você vai ter um pouco mais de risco voltado para o over 1.5. Por quê? Se o St. Pölten marca 1-0 aqui, você já tem dois cenários onde o Stripfing aceitou a derrota por 1-0 e não fez mais nada. Repetição de placares demonstra comportamento de risco naquele cenário ali. Leve isso em consideração para manter a sua taxa de acerto elevada.
certo? Descendo a página aqui. Vamos lá para o global, né? Clica no global aqui. E vamos ver os momentos em comum no momento de gols. É aqui, né? A partir do 31:45 para frente, onde aumenta a fragilidade do Stripfin. Começa a aumentar as barras de gols marcados aqui do Sampolten, né? Vai até o final do jogo. 31:45. Qual é a tendência aqui? A tendência aqui é o 0.5. Você vai tomar cuidado para um over 1.5 nesse jogo, tá? Tomar cuidado. Então, esse jogo aqui, Sampolten e Stripfin. Over 0.5. Isso é o que está dizendo aqui as estatísticas para over limite. Eu estou fora do centro do negócio. Estou dando pulinho para voltar aqui. Então é isso. Over 0.5. Nesse jogo aqui é o mais simples para você tentar. Saiu o gol e você não conseguiu pegar, é para isso que serve lista de jogo. Lista de jogo não é para você entrar em tudo. Lista de jogo para você ter opções. Quando você perde a oportunidade em um, você vai lá e pega para tentar a oportunidade no outro. É para te dar largura de possibilidade de pegar o green que você precisa para manter sua consistência mensal. Certo? Próximo jogo, Bodoglint e Kristiansund. Esse não é de começo de temporada. Esse já é um campeonato mais avançado. E eu vou te mostrar aqui como é que você faz essa leitura para over limite, mantendo a sua taxa elevada em jogos desse tipo aqui. Então vamos lá. Primeiro, Bodoglint tem consistência de ataque recente, não tem falha nenhuma contra time nenhum, marcou em todos os jogos. E se envolveu em 2,5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 em 8. Dá 62%. Tá baixo. Vamos ver 1.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em 8 é 75%. Esse tá beleza. É o mínimo que você precisa focar aqui para não baixar muito a sua tendência. É 67%. Se você quiser trabalhar com odd mais baixa um pouquinho, vai aumentar, vai ter que aumentar essa porcentagem. Não pode pegar nada inferior a 80% se você se aproximar da odd de 1,20, que é a que eu trabalho, certo? Então, 75% aqui de over 1.5 para o Bodoglint. Kristiansund falhou em marcar gol 1, 2, 3, 4 vezes em 8. Então, você já está vendo aqui que o Kristiansund está abrindo mão do campeonato. Já nem marca gol direito. Over, o que é? Over 1.5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 em 8. 62% em over 1.5. Né? Então o Kristiansund está tendendo mais para o 0.5. Tá? Cuidado para não ser enganado aqui só porque tem um time muito favorito que é o Bodoglint. Tá? Você pode cair em armadilha em jogos desse tipo, porque você vai acreditar que o Bodoglint consegue fazer mais do que só um golzinho. Realmente ele faz, mas depende do cenário, depende do adversário, depende do dia em que ele está, né, com as peças que ele tem ali naquele dia, etc. Né? Então, cuidado. Depois desse ponto aqui, você vai baixar para análise classificativa do adversário na condição casa fora. Essa parte aqui vai te orientar sobre o que o Bodoglint faz contra times parecidos com o Kristiansund, que é 12º nessa área aqui da tabela. Né? Você vai até o 9º colocado, do 9º para baixo, nessa área onde eu grifei aqui, você tem a tendência do que o Bodoglint faz nessa área. Ele fez aqui, primeiro tem 4 jogos aqui, né? Desses 4, 75% foi para over 2,5. Ok.
Tá indo na direção, né? Tá quase indo na direção daquilo que ele faz recentemente. O Bodo Glimt tem aqui o primeiro lugar na tabela. Quando o Kristiansund enfrentou os times de topo de tabela, você tem aqui, do segundo até o quarto colocado, você tem consistência de ataque do Kristiansund e tem 100% de over 3.5, 67% de over 4.5. Cuidado, não deixe ser enganado por isso aqui. Por que não? Porque essas datas que tem aqui, ó, isso aqui, tá vendo que isso aqui, que esses placares aqui, eles estão melhores do que os resultados recentes? Tá vendo que essa campanha recente aqui, ela tá inferior a esta campanha que ele faz aqui, contra time de topo de tabela? Sabe por que isso acontece? Sabe? Porque esses jogos que tem aqui, ó, na classificativa, eles são mais antigos. Eles são de uma época em que o Kristiansund brigava por coisa que ele não briga mais. Como é que eu sei disso? Esse jogo foi de abril. Esse jogo foi de junho. Esse jogo aqui foi de abril também. Então, de abril até junho, ele lutou por coisas, né? Ele lutava mais do que ele vem lutando recentemente. Ele está abandonando o potencial que ele deveria ter, porque esse campeonato está no final. Ele já não chega mais em lugar nenhum. E por isso ele está com essa campanha discrepante dos jogos recentes para este ponto aqui. Tá? Cuidado para não supervalorizar um time aí. Campanha casa, o Bodo Glimt tem média de 2.7, quase 3 gols por jogo. Marcou em 100% dos jogos. Não sofreu nenhum gol em 60%. É um time que domina jogo. Ele não sofre e marca o gol dele, não deixa o adversário jogar. Quando ele tomou um gol, aí os jogos dele foi pro over quase over 3.5. Ficou mais no over 2,5. Kristiansund tem ataque fraco, fora de casa, pela campanha que ele tem no geral fora de casa, né? Levando em consideração as datas mais antigas e as datas mais recentes. Ele marcou em 80% dos jogos, sofreu em 70%. É um time que tem característica de time de ambas marcam. Só que ele não vem fazendo isso mais recentemente. Cuidado aí. Quando virou ambas marcam realmente os jogos dele, aí foi pro over 2.5. Ok? Momento de gol indica o quê? Que o Bodo Glimt tem aqui, ó. Momento de gol que pode marcar em qualquer momento. Tá vendo aí? As barras. O Bodo Glimt tem ataque constante e forte em todos os períodos do jogo. E a fragilidade do Kristiansund, ela é um pouquinho maior no HT e no segundo tempo ela cai quase que pela metade. Então esse jogo aqui tem tendência para over HT. Ah, Hilton, mas over HT é over limite? Pode ser. Over limite em HT. Você só vai pegar um golzinho no HT e mais nada. Certo? Contra time, vou te dar mais um parâmetro para ler, para confirmar o HT. Kristiansund é 12º. Vou voltar na classificativa aqui. Kristiansund é 12º. Contra esses times aqui, de baixo, o Bodo Glimt se envolveu em 100% de gols em HT. Né? Todos os gols que tiveram o primeiro gol, né? O primeiro gol desses jogos aqui aconteceu no HT. O Bodo Glimt é primeiro contra times de topo de tabela. Quando o Kristiansund enfrentou times de topo de tabela, também teve 100% de jogos com o primeiro gol em HT. Certo? O que eu vou fazer aqui? Bodo Glimt e Kristiansund. Vamos lá? Bodo Glimt e Kristiansund. Over 0.5 HT. Beleza, não? Então temos aqui 3 joguinhos. O Lustenau
Você pode ir até o over 1.5, né? Você tem o over 0.5, se não der para entrar, você tenta o over 1.5 em sequência, na sequência. Só se você não conseguir entrar no 0.5. O Sampo tem 0.5 e o Bodoglint 0.5 HT. Beleza? Próximo jogo, Sondergisk e Renders. 14 horas, horário de Brasília, rodada 8, início de campeonato. Nesse início de campeonato, você vai ler aqui só esses joguinhos recentes. São 7, né? Nesses 7 jogos, o Sondergisk falhou em marcar gol uma vez. Não tem 0-0. Se envolveu em over 1.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em 7. 86%, né? Isso, 6 dividido por 7, 86% de over 1.5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4. 4 em 7 está baixo, certo? Então over 1.5. Sondergisk. O Renders falhou em marcar 2 vezes, né? Falhou em marcar 2 vezes em 7. Se envolveu em que aqui? Over 1.5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 em 7, 71% de over 1.5. 1, 2, 3, 4, ambas marcam, tá muito baixo. Os dois times se envolvem em 1.5. Descendo lá, vamos descer tudo, porque aqui ainda está em início de campeonato. Global, vamos procurar aqui onde os times costumam começar a se envolver com um pouco mais de gols, né? Então a gente tem aqui um envolvimento no 0.15, um envolvimento no 16.30 e nada no 31.45. Isso aqui é só gol sofrido. Só gol sofrido você não conta, velho. Você não pode esperar gol aqui. Depois você tem aqui o 46.60. Só que esse gráfico aqui, ele está sendo construído ainda, certo? Eles têm esse envolvimento aqui já em HT, transpassa para o segundo tempo, né? E o gráfico do Renders, principalmente, está sendo construído, né? Deixa eu descer um pouquinho mais aqui. O gráfico do Renders ainda está sendo construído. Ó. No segundo tempo ele não tem nada. No HT você tem aqui, no comecinho, depois você tem aqui no 46.60 e para cá, na última meia hora ainda não tem muita clareza aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos focar no full time. Por quê? Porque o Sondergisk tem um golzinho lá no 0.15 e depois ele se desempenha melhor no segundo tempo. O Renders tem um pouquinho de gol na primeira meia hora e depois tem a maior força de ataque dele vem acontecendo aqui, ó, no 46.60. Tá? Então vamos focar full time, como a gente não tem clareza aqui do desempenho para HT. Então isso aqui também é um jogo que você pode ir até no máximo over 1.5, tá? Por que over 1.5? Porque é a tendência que eles se envolvem nesse início de campeonato e você tem um gráfico que está em construção e que pode ser que saia alguma coisa já no HT para começo de segundo tempo, tá? Você vai focar no full time aqui, pode tentar o over 0.5, se não der, você tenta o over 1.5. Então, as leituras, as sugestões, né? Estão colocadas aqui embaixo. Próximo, 3 horas da tarde, segunda divisão da Holanda, Almer e PSV 2, rodada 5. Você tem 4 jogos já acontecido nesse campeonato. O Almer tem 3 jogos feitos ainda. O PSV tem 4 já. Né? Então esse aqui vem daqui, ó. Daqui para cima é dessa temporada. O Almer é só esses 3 aqui. Nesses jogos, o Almer falhou em marcar 2 vezes. Tem 67% de over 1.5. O PSV marcou contra todo mundo até agora. Né? E tem aqui 75% de over 1.5. Né? Então a tendência dos dois aqui, de novo, é 1.5.
o PSV tem consistência de 100% de ataque jogando contra um time frágil aqui. Global. E aqui você tem um envolvimento um pouquinho maior de gols no HT. Tá vendo aqui? O gráfico do PSV é um pouco mais forte em HT, ao mesmo tempo que os gols do nosso Almer aqui tá sendo focado do HT até o começo do segundo tempo, tá? Então, de novo, esse jogo aqui, nós vamos tentar fazer o quê? A mesma coisa que eu falei do Bodo Glimt. Certo? Almer e PSV 2. The over 0.5 HT. Certo? Então você tem aí. Eu cliquei aqui, vai voltar na lista inicial. Então você tem o Lustenau ali contra o Sturm, que pode ir até o 1.5. O Sampoten, o 0.5 é melhor. Se não der, você pula para outro jogo. O Bodo Glimt, 0.5 HT. Sonderjysk, até o over 1.5. Tenta o 0.5. Se não der, você tenta o 1.5. Almer e PSV 2, 0.5 HT. Ok? Vamos pro próximo. MVV e Cambuur, 3 horas da tarde. Horário de Brasília. Holanda 2, rodada 5. O MVV tem 4 jogos feitos aqui. Falhou em marcar 3 vezes, incluindo um 0x0. E é um time que se envolve em over 0.5. O Cambuur falhou em marcar uma vez. Não tem 0x0. Se envolveu mais em over 0.5. Né? Nesses jogos recentes aqui. 2 times que tendem pro over 0.5. Global. Momento de gols em segundo tempo. Aí sim. Aí o over 0.5 não tem importância. Né? Você pegar times que se envolvem em over 0.5, porém, com uma tendência de gols no segundo tempo, como esses dois vem tendo aqui, aí não tem problema. Espera o primeiro tempo acabar, espera a odd do 0.5 subir. Se realmente não sair gol nenhum, você vai ali e tenta um over 0.5, que é a tendência que eles vêm se envolvendo nesse início de campeonato e vem demonstrando aqui que o MVV tem se envolvido em gols nessa etapa aqui, certo? Então vamos lá. Mais um joguinho aqui para over 0.5. MVV e Cambuur por over 0.5. Se você não gostar do over limite, cara, tem pessoas que não gostam do over limite. Por quê? Porque você fica nessa de ter que esperar o cenário, né? E aí você fica mais impulsivo a entrar no mercado, porque você não tem paciência de esperar que o gol aconteça, né? Ou que a oportunidade apareça para você entrar no mercado. Aí você tenta entrar mais rápido. Não tem problema. Desde que você consiga ter assertividade alta dentro dessa impulsividade. Porque senão você tá com uma fraqueza mental. E aí você tem que melhorar essa fraqueza para poder aumentar o controle que você tem sobre as suas entradas, né? E a chance de você ganhar dinheiro com isso. Senão nada vai mudar. Beleza? E eu preciso que você dê o seu like nesse vídeo aqui. Eu preciso que você acione as notificações do sininho para receber os materiais novos. A gente vai começar a fazer live aqui. Preciso que você compartilhe para os seus amigos nas suas redes sociais, para mostrar para eles como é que você vem conseguindo entender melhor esse mundo aqui. Deixe para mim um comentário falando para mim o que você está achando desse conteúdo. Se inscreva no canal, aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever. E tem as instruções na descrição do vídeo para você. E no comentário fixado também tem as instruções para você virar membro do Escola de Trading e vir estudar comigo no WhatsApp, pegando isso aqui que eu estou passando para você. É menos da metade da minha lista
dessa sexta-feira. Você tá perdendo mais de 50% da chance de green que a galera que vai estudar comigo lá consegue ter. Eles estão ganhando mais dinheiro do que você e além de ganhar mais dinheiro, eles estão ganhando conteúdo de conhecimento. E você tá ficando aí sem conseguir nada. Então, bora estudar lá, né? Vira membro aí através de cartão de crédito ou de Pix, né? Você pode escolher um dos dois. Vai mandar para mim o seu número de WhatsApp no Instagram ou no Facebook, ou então por e-mail, escoladetrade@gmail.com, falando que você virou membro, para eu poder te adicionar lá. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, vire membro do Escola de Trade para a gente estudar junto lá dentro. E bora continuar com os joguinhos nossos aqui da sexta-feira. EMEM e Top Os, 3 horas da tarde, horário de Brasília, rodada 5. Nesse início aqui, você tem 4 jogos. Na verdade, você tem 5 jogos aqui, né? O EMEM fez um jogo a mais. O EMEM já fez 5 jogos, ó. O EMEM fez um jogo a mais aqui, ó. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Presta atenção nas datas aqui. O EMEM fez 5 jogos já, falhou em marcar uma vez. E o EMEM parece se envolver com um pouco mais de gol, né? Vamos ver aqui um over 3,5 dele, ó. 1, 2, 3, 4, 4 em 5. 80% de over 3,5. Ambas marcam 1, 2, 3, 4. 80% de 3,5 com ambas marcam. Então o EMEM aqui vem tendo aqui um potencialzinho melhor do que os outros times que a gente olhou até agora. O Os falhou em marcar uma vez, 2 vezes com esse jogo aqui, né? Tem 4 jogos até agora e se envolveu em 75% de 75% de over 2,5. Então a tendência dos dois times em comum é o over 2,5. Ok? Descendo para cá, você vai clicar no global aqui e a tendência que esses dois times têm para se envolver em gol é mais, né? Aumenta no segundo tempo. Os dois times se envolvem com gols marcados e sofridos no segundo tempo, coisa que no HT fica mais em gols sofridos, né? A maior parte do HT está em gols sofridos. O segundo tempo tem mais gols marcados. Então você tem um segundo tempo aqui e um jogo que pode ir até o over 2,5. Certo? Você tem um jogo aqui um pouquinho mais de tendência para tentar alguma coisa. Top Os. Você pode ir até o over 2,5 baseado nessa tendência recente. Beleza? Você vai tentar o 0,5. Se não der para pegar, você vai tentar o 1,5. Se não dá para pegar, você vai tentar o 2,5 de acordo com os dados. Certo? Lustenau 1,5, Sampoten 0,5, Bodoglint 0,5 HT, Sondergisk 1,5, Almer PSV 0,5 HT, MVV e Cambur over 0,5 também, full time, EMEM e Top Os over 2,5 no máximo. Beleza? Próximo, Etoile, Carruge e Yverdon, segunda divisão da Suíça. 3h15, horário de Brasília. Rodada 7, você tem 6 jogos para ler. Vem aqui, nos últimos jogos, em todas as competições, vê 6 jogos aqui. Pulando essa Copa, não conta. Vem até aqui, né? Até aqui, onde o Carruge perdeu de 1-0 pro Rapperswil. Aliás, ele tem falha de ataque. Falhou 3 vezes. Envolveu um pouco mais aqui em quê? 1, 2, 3... 4 em 6, 67% de over 1,5. O Carruge está com um mínimo da tendência para over 1,5. Tá bem no limite ali. O Yverdon tem um 0-0 aqui, né? É um risco que você pode considerar. Porém, ele está jogando agora contra um time frágil, né? O Carruge aqui é um time mais frágil e pode ser que esse 0-0 não tenha um risco tão alto assim. Nesses daqui para cima, né? Nesses 5 jogos que ele fez aqui até o momento,
Se envolveu aqui em 1, 2, 3, 4, 80% de over 2.5. Então o Iverdon vai um pouco mais para o 2,5. O Kahoot, limite para over 1,5. Descendo para o global aqui, você tem um segundo tempo melhor para gols, né? Os dois times se envolvem mais aqui em gols no segundo tempo. Então você tem um jogo que tende para o over 1.5 como tendência segura, com maior chance de gol para segundo tempo. Eu tô falando que o gol não vai sair no HT? É isso que eu tô dizendo aqui? Que o gol não vai sair no HT? Não. Eu tô dizendo que pelos dados que existem até o momento, eles vêm se envolvendo com gols no segundo tempo. Pode ser que saia gol no HT? Sim, pode ser que saia. Tanto que já saiu, né? O Kahoot tem gol aqui, ó. Aqui. E o outro lá, o Iverdon também tem gol em todos os momentos do HT. Pode ser que saia gol aqui? Pode, sim senhor. Só que a maior probabilidade para você pegar um dos gols é aqui, no segundo tempo, para você aumentar a taxa de acerto. Beleza? Então, vamos botar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Etoile Kahoot e Iverdon. Etoile Kahoot e Iverdon. Suíça 2 over 1.5. Ok? Então, temos aqui embaixo. Segue aí as sugestões dos joguinhos que eu passei até agora. Mais um. Partick e Airdrieonian, segunda divisão da Escócia. Rodada 6, você tem 5 jogos para ler. 15 para as 4 da tarde, horário de Brasília. Dos 5 jogos que o Partick já fez, né, vai daqui para cima, excluindo a Copa que tem ali. Ele marcou contra todo mundo e se envolveu em 1, 2, 3, 4. Ele tem 3 jogos aqui com over 3.5 e ambas marcam, né? Então ele tem aqui 75% de over 3,5 e tendência para ambas marcam. O Airdrieonian falhou em marcar 2 vezes. Se envolveu no geral aqui, ó. 1, 2, 3 em 4. 75% de over 1.5. O que é comum para os dois? O over 1.5. Né? Não é mais do que isso. Para você não ultrapassar o comportamento de um deles. Tá? Então, o over 1.5 aqui. Como você não tem mais nada para ler, você tem que ficar dentro da margem segura. Qual é os momentos de gols em comum aqui? Segundo tempo, onde ambos os times aqui vêm aumentando o envolvimento em gols. Né? Segundo tempo aqui parece ser os momentos melhores. Tá? Então aqui de novo, over 1.5. Eu sei que o Partick tem mais jogos com over 3,5. Só que o Airdrieonian não. O Airdrieonian puxa o volume um pouco mais para baixo. Não tem como você ficar aí tentando acreditar em gol que não pode sair, né? Vira religião, trader esportivo, né? Vai ter uma religião para você ficar aí com o terço na sua mão, esperando que o gol aconteça. Não faça isso. Sampol tem 0.5, Bodoglint 0.5 HT, Sondergisk over 1.5, Almer PSV2 0.5 HT, MVV e Cambur 0.5, Emen e Topios over 2.5, espero 0.5, depois espero 1,5, depois se não der 2,5. Kahoot e Iverdon 1.5, Partick e Airdrieonian 1.5. Aí tem o Lustenau também contra o Sturm, que é over 1.5. Mais um. Sevilha e Elche, 16 horas, horário de Brasília, rodada 4. Você tem 3 joguinhos para ler só. No começo do campeonato aqui, o Sevilha marcou o gol contra todo mundo.
e se envolveu em 67% de 2,5 com ambas marcam. O Elche marcou contra todo mundo, se envolveu em 100% de 1,5 e 67%, 100% de 1,5 e 67% de ambas marcam. Tá? Então a tendência aqui é o quê? 1,5 com ambas marcam. Descendo aqui, no global, momentos comuns do 16:30. Aliás, o HT tem chance, né? Só que você tem uma quebra aqui, ó. Só que você tem uma quebra aqui no 31:45. Esse momento aqui, ó, ele tá vazio do lado do Elche. Então você tem maior tendência aqui até a primeira meia hora, depois pula para o segundo tempo, tá? Então é melhor que você comece a contar mesmo momentos mais comuns aqui, tá? No segundo tempo. Por causa dessa quebra aqui. Se ela fosse contínuo até o final, aí seria melhor a gente contar do 16:30. De qualquer maneira, ambos os times são consistentes nesse início de campeonato, ambos têm se envolvido em ambas marcam, tá? Então vamos na tendência. Sevilha e Elche, over 1,5 barra ambas marcam, certo? 1,5 com ambas marcam para você tentar aqui nesse Sevilha e Elche. Último, Benfica e Santa Clara, 16:15 horário de Brasília, rodada 5. Tem 4 jogos para analisar. O Benfica tem aqui copas que você vai excluir, né? Vai excluir essas copas que tem aí. Vai contar aqui do Benfica só 3 jogos. Esses 3 que tem aqui, as copas você tira. O Benfica se envolveu em 67% de over 2,5, né? 2 em 3 de over 2,5. Santa Clara tem 0-0 aqui. E tem um placar de 0-1 aqui, que ele falhou também. E tem esse aqui, né? Santa Clara fez 4 joguinhos já? Sim, senhor, fez 4. 4 jogos Santa Clara. Então tem aqui, ó. Falhou em 2 0-0. Opa, não. Falhou em 1 0-0 e um que ele não marcou gol, perdeu de 1-0. Né? E uma outra falha aqui que ele perdeu de 3-0. O Santa Clara, ele tem se envolvido em over 0,5. Tá? Ele tem tentado não perder de muito. Porque possivelmente ele tá tentando segurar aqui o saldo de gols. Descendo aqui pro global. Clica aqui e procura momento em que você tem momentos comuns de gols acontecidos. Parece, tá? Parece que o volume está se criando aqui, ó. Um desempenho mais forte do Benfica dentro do HT. Ao mesmo tempo que está se criando ali, do outro lado, pro Santa Clara, uma fragilidade maior em HT. Certo? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tentar o HT de novo. Tá? Benfica e Santa Clara. Mais um joguinho pra gente tentar o 0,5 HT. Não quer fazer HT? Não gosta de HT? Para esse jogo aqui você pode tentar o 0,5 full time. Porque o Benfica é consistente em 100%. Né? E você vai tentar a tendência aqui de gols do Benfica no full time, certo? Mas, como eu sou doido, nós vamos botar aqui o quê? Over 0,5 HT. Ok? Então a gente tem aqui Lustenau e Sturm 2 até o over 1,5. Sampo tem Strefin 0,5. Bodoglint e Kristiansund 0,5 HT. Sondergisk e Renders over 1,5. Almer PSV 2 0,5 HT. MVV e Cambur 0,5 full time. Emen e Topios 2,5. Carruge e Iverdon na segunda divisão da Suíça
até o over 1.5. Partick e Ardrinian, segunda divisão da Escócia, over 1.5. Sevilla e Elche, 1,5 ou ambas marcam, você escolhe até onde você vai. Benfica e Santa Clara, over 0,5 HT. Para conseguir sucesso no over limite, saiba selecionar os jogos, né? Essa lista aqui são times que eu já tenho validado para trabalhar com odds de 1.22 e eles me entregam 93% de taxa de acerto ao final do mês. Esse método está validado desde 2012. Isso aqui que eu acabei de te mostrar está validado desde 2012. Eu uso o over limite desde 2014 como método único e pessoal que eu coloco o meu dinheiro, tá? Então, você pode usar também, porque são jogos da minha lista pessoal, esses que estão aqui, tá? São jogos de valor para esse método. Então, era isso. Se você aprender a fazer a leitura do jeito que eu te mostrei aqui, você também vai manter aí uma taxa de acerto que inicia em 80% e vai até 93%, como eu consigo fazer. Curta o vídeo, né? Eu preciso do seu like nesse vídeo. Eu preciso que você se inscreva no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever. Comenta aqui embaixo para mim o que você está achando do conteúdo. Compartilhe para seus amigos. Acione as notificações do sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se torne membro do Escola de Trading para a gente estudar junto lá no WhatsApp e você usar as minhas listas completas, aprendendo comigo lá todos os dias o que você quiser. E é isso. Muito obrigado. Bons greens. Hasta la próxima, bebês, porque eu fui. Tchau.